Então vamos falar do chefe dele, o Andreasa, e aí eu começo, claro, com você esse tema, porque o presidente Temer deu hoje uma declaração dúbia, né, sobre uma sua eventual candidatura à reeleição. Em entrevista ao Grupo Bandeirantes, o MDBista afirmou que não e nem será candidato. Na sequência, porém, ele deixou a possibilidade em aberto ao dizer que as circunstâncias é que ditam a conduta. Num outro momento também, o Temer admitiu que a intervenção na segurança no Rio foi uma jogada de mestre, mas negou que tenha sido feita com intenções eleitorais. Ainda sobre o decreto, ele declarou que uma intervenção federal total no Rio de Janeiro chegou a ser cogitada sim. Mas, segundo o presidente, ele destacou que descartou, né, a hipótese por ser uma coisa muito radical, segundo ele. Temer afirmou, por fim, nessa entrevista, que vai anunciar o nome do ministro da Segurança Pública na segunda-feira. Ele disse que há 10 nomes cogitados para a vaga, mas não citou nenhum deles. Como é que você interpretou aí a fala do presidente? Ele é ou não é candidato? Eu acho que não, Patrick Santos. Bom, eu acho que ele não será, né? Ele não é ainda, né? Ninguém é. E creio que ele não será, pelos motivos que eu já falei agora. Acho difícil que haja uma reversão de popularidade que o coloque em condições competitivas em termos eleitorais. O que não quer dizer, e essa é a tese em que eu tenho batido, que o governo Temer não possa se tornar, em decorrência dos efeitos, não necessariamente práticos, a gente vai demorar para ver efeito prático da intervenção, mas os efeitos de percepção da intervenção, qualquer melhora na percepção de segurança das pessoas pode trazer para o seu governo. Nesse sentido, considerando também o voo de galinha econômico, mas que pode se materializar em melhora no poder aquisitivo da população, por exemplo, pode sim tornar não o Temer, mas o governo Temer um grande eleitor em 2018. Né? Um grande eleitor significa potencializado pelo fato de ser MDB, com uma estrutura nacional forte, com a capilaridade do país todo e no controle da máquina federal. Não se pode subestimar essa força. Essa é a diferença grande. Quando ele fala que a intervenção foi uma jogada de mestre, foi mesmo. Do ponto de vista político-eleitoral, ele pode ter encontrado ou estar no caminho de encontrar uma identidade aos 48 do segundo tempo para o seu governo. Uma identidade que é consistente com aquele que é o anseio maior da população brasileira, que é a questão da segurança pública. Veja a comparação, por exemplo, com o Jair Bolsonaro, né? Fazendo justiça. E não importa, objetivamente, as propostas do Jair Bolsonaro para a segurança, nem do Temer. Falando em termos de percepção, o Jair Bolsonaro é aquele que há mais tempo segura a bandeira da segurança pública. Ele entendeu que essa era uma demanda da população. E, mérito dele, capitaliza isso. O Temer, com o peso da caneta, e aí é importante considerar a força do establishment, do sistema, a musculatura do sistema. Com a caneta, o Temer foi e trouxe para si essa bandeira. Quando você faz uma medida como a intervenção federal, que depende de um dispositivo de rara aplicação, você deixa claro que a segurança pública é prioridade para o governo federal. E isso terá efeitos, eu aposto, efeitos políticos eleitorais sobre a população, não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil. O que você acha, Vera? Eu acho que tem uma diferença entre o Temer ser um bom eleitor ou ele ser um bom financiador, entre aspas, esse financiador da eleição. Como? Financiando por meio de seu fundo partidário, seu tempo de TV, uma outra candidatura que não defenda o governo, que faça ali vista grossa, a depender dos resultados serem tímidos ou não. Então esse é um cenário em que o governo Temer é um aliado cobiçado, mas não para você exibir. Uma espécie de uma amante que você tem vergonha de exibir em praça pública. E o outro é o Temer efetivamente conseguir algum resultado com a economia e com a intervenção a ponto de um candidato ousar defendê-lo no púlpito, no palanque, nos debates, etc. Para mim, ainda não está dada esta segunda condição.
se o governo Temer vai ser para casar ou vai ser só para namorar escondido, mas que é um aliado cobiçado, isso com certeza. Aí, daí a passar a ser um eleitor de peso, dependerá de conseguir construir um discurso virtuoso, um discurso que as pessoas comprem, de que ele melhorou a vida delas em comparação ao menos com o desastre que foi a Dilma Rousseff. A minha vida estava indo para o cadafalso, porque eu tinha Dilma Rousseff como minha presidente. O impeachment foi uma coisa que estancou essa sangria e o Brasil retomou os trilhos. Esse é o discurso que o governo tenta vender, mas ainda é difícil você ver as pessoas nas ruas associando alguma melhora na sua vida, ainda que o fato dela ter podido voltar a comprar uma televisão ou um carro, à existência do Temer como presidente da República. Eu não tenho certeza se haverá tempo e se haverá uma melhora tão perceptível a ponto dele ser este eleitor, ser essa noiva que você exibe aí nos salões da sociedade. Marcelo Madureira. Vamos fazer uma retrospectiva rápida do Michel Temer. Michel Temer foi vice da Dilma Rousseff em 2 mandatos, né? Um inteiro e outro que ficou pela metade, e ele assumiu em circunstâncias bastante assim curiosas, né, de uma maneira dividida, a ponto de pessoas desonestas intelectualmente alegarem que ele operou um golpe de Estado. Não foi. Ele assumiu porque era o vice da Dilma Rousseff. E essa antipatia natural que ele tem, quer dizer, a baixa popularidade, ele é unânime numa coisa, na rejeição que a sociedade tem a ele. Seja por ter sido compactuado através, como ele foi presidente do PMDB, vamos colocar isso também, quer dizer, compactuado com esses 13 anos e meio de lulopetismo, né? Não só compactuado, foi sócio minoritário, mas foi sócio, né? E depois ele assume um governo numa situação cambaleante, mas sinceramente, o que ele operou, o que ele determinou que fosse feito como presidente, era mais do que o óbvio. E até o mais importante, que seria você aprofundar as reformas, principalmente a reforma da Previdência, ele já abandonou. Então, eu não vejo nenhuma justificativa para o Temer ter o mais inocente sonho de achar que pode vir a ser candidato a presidente da República. Não estou dizendo ele disputar e ganhar, não. Estou dizendo vir a ser candidato. Eu não sei como o próprio PMDB vai ter uma rejeição interna a ele, porque isso aí, do ponto de vista local, como é o PMDB, isso é um desastre. Você tem que fazer palanque para Michel Temer. Isso a nível dos municípios, lá dos lugares onde o PMDB é disseminado no Brasil inteiro. Então isso realmente é uma situação bastante extravagante, essa do Temer. E esse negócio, ele é candidato numa hora, depois não é. Ele não é candidato porque ele não pode ser candidato, porque ele não vai ter voto nenhum. Né? Ele tem essa melhoria que as pessoas estão vendo aí, o desemprego continua elevadíssimo, os problemas de violência que não são exclusividade do Rio de Janeiro, os problemas todos que você tem aí de infraestrutura estão aí, é só você ver. Né? As pessoas têm um pouquinho mais de crédito porque se liberou um pouco de dinheiro público. Isso aí, para mim, sinceramente, isso não compra voto, não. Não compra porque, inclusive, não vai ter nem fôlego para chegar até outubro de 2018.